E se a gente te dissesse que Super Mario Bros. Não é a pior adaptação de jogos para o cinema que o mundo conhece? O cinema e os jogos de vídeo não são necessariamente uma grande história de amor. Embora tenhamos visto reconciliações com as adaptações de The Last of Us e Super Mario Bros., o filme, em 2023, nem sempre foi óbvio encontrar boas criações nesse domínio. Vamos revisitar os maiores erros de adaptação de jogos para o cinema, de acordo com nossos espectadores frequentadores de cinema. 10. Assassin's Creed. Assassin's Creed foi concebido como o ponto de partida para expandir seu universo histórico conspiratório, mesmo que devesse servir para promover os jogos vindouros da Ubisoft. Apesar do interesse inicial de Michael Fassbender no projeto, o que mais desaponta nesse fiasco industrial é seu fracasso em capturar a essência dos jogos. Mesmo os fãs da franquia concordarão que o universo de ficção científica não é o mais cativante, especialmente quando se encarna Desmond Miles. No entanto, o filme decide passar a maior parte do tempo em uma prisão high-tech meio confusa, ao invés de desenvolver a relação de Callum Lynch construída no Animus com seu ancestral. O que é irritante é que o conceito tinha sido usado para criar uma desambiguação do próprio jogo. O Animus permitia a Desmond viajar ao passado, encarnando um avatar, criando assim uma conexão direta com o jogador. O filme Assassin's Creed poderia ter explorado essa problemática. Em vez disso, ele se concentra em cenas de ação em que a montagem excessiva não consegue valorizar as habilidades dos especialistas em parkour. O resultado dessa abordagem mal adaptada, incapaz de criar uma dualidade convincente para seu herói, foi um fracasso retumbante nas bilheterias. Isso demonstra que, às vezes, a justiça dos assassinos pode ser decepcionante. 9. Terror em Silent Hill. Terror em Silent Hill, no cinema, teve uma queda livre, passando do sucesso ao erro em um único filme. Após o sucesso da adaptação de Christoph Gans em 2006, tudo parecia promissor com o retorno do diretor e de seu co-escritor, Roger Avary. No entanto, em 2008, a prisão e o aprisionamento do escritor levaram a uma mudança de rumo. Gans desiste do projeto, e os produtores, desejando uma sequência para um público maior, confiam o filme a M.J. Bassett, conhecido por dirigir Solomon Kane, o Caçador de Demônios. O resultado? Silent Hill, Revelação, é uma decepção monumental. Incapaz de recriar a atmosfera dos jogos, o filme sofre de uma direção artística inadequada, com perucas mal feitas, cenários pouco convincentes, trilha sonora de baixa qualidade e efeitos especiais digitais horríveis. Ao trocar a solidão por um dueto mal associado, o filme perde a oportunidade de isolar o personagem principal no horror, como nos jogos. A trama se torna excessivamente expositiva, preenchendo cada momento de silêncio com diálogos ou ações. Em 2018, M.J. Bassett admitiu as falhas do filme, notadamente a restrição do 3D imposta pelos produtores, limitando a exposição. Não apenas esse filme foi um desastre nas bilheterias americanas, mas também é ainda mais frustrante que o primeiro, dirigido por Simon West. 8. Lara Croft. Contrariamente a ele, o cineasta Jan de Bont se contentou em reutilizar o icônico personagem feminino de Lara Croft, simplesmente para integrá-lo em um filme de ação banal. É preocupante ver como um personagem tão emblemático dos jogos de videogame pode ser utilizado por alguém que parece não entender os elementos-chave do sucesso dos jogos. Observamos uma Lara Croft que persegue o Dr. Jonathan Rhys, um fornecedor megalomaníaco de armas biológicas, que derrubou um globo indicando a posição da famosa Caixa de Pandora, um artefato que contém todos os males da humanidade. Não há piedade, nem enigma, apenas ação. Jan de Bont utiliza Lara Croft como uma simples heroína durona, sem mostrar nem engenhosidade nem imaginação para valorizar essa figura emblemática. A direção é desordenada, até mesmo caótica, passando de um lugar a outro sem lógica aparente. É difícil não se desapontar com o diretor, com efeitos especiais decepcionantes e uma narrativa caótica. O filme poderia ter encontrado seu público se não apresentasse um personagem tão famoso quanto Lara Croft. 7. Resident Evil. Antes do reboot, tivemos direito a 6 filmes assinados por Paul W.S. Anderson, que havia tomado direções diversas com a saga Resident Evil. Mas em 2021, Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, aspira a reencontrar as raízes dos jogos, baseando-se na trama dos primeiros 2 episódios. O filme se concentra em uma noite movimentada em 1998.
Claire Redfield, que fugiu de uma cidade quase abandonada, controlada pela corporação Umbrella, volta para desvendar um mistério. Um morador alerta sobre as ações suspeitas da empresa, contaminando os cidadãos com água envenenada. Depois de seu retorno, Claire e o jovem policial, Leon Kennedy, se confrontam com fenômenos estranhos, enquanto uma equipe liderada por Chris Redfield, Jill Valentine e Albert Wesker é enviada ao Manor Spencer, suspeito de ser a origem da ameaça. No entanto, entrar nesse universo familiar, mesmo suscitando nostalgia, exige dissimular o vazio narrativo e a ausência de identidade visual. Para a maioria dos espectadores, o filme evita qualquer tomada de risco, apresentando cenas previsíveis. O reboot se torna uma compilação de momentos emblemáticos dos jogos, negligenciando personagens e histórias, esquecendo que o espectador não possui um controle. O restante do filme multiplica os truques grosseiros, parecendo acreditar que isso é suficiente para enriquecer a trama. O filme se encaixa em um primeiro nível problemático, procurando uma gravidade que ele nunca alcança, dando a impressão de seriedade sem autenticidade. Isso incita a quase reavaliar a saga de Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich, o que diz muito. 6. Max Payne. Lançado em 2008, Max Payne é também um bom exemplo cruel, em que os criadores parecem ter perdido o caminho do material de origem e de suas possibilidades. Max, um policial alcoólatra e dependente dos analgésicos, se torna estranhamente um salvador nobre da mulher e do órfão. Sim, estamos bem longe do personagem original. A apresentação foi confiada a John Moore, conhecido por seus filmes de ação, que mais tarde vai atacar a licença de Hitman Assassino 47. Infelizmente, Max Payne parece ser condenado desde o início. O ponto culminante do filme ocorre em seu último ato, em que Max se torna um assassino em massa, matando dezenas de policiais para alcançar um notável corrupto, ilustrando um certo desgosto pela essência original do jogo. O mais desconcertante é que o jogo oferecia todos os elementos necessários para uma adaptação bem-sucedida. Cenários fortes, necessitando apenas de um pequeno polimento, personagens poderosos como Max e Mona, oferecendo oportunidades para preencher emocionalmente o filme, e cenas de ação quase prontas para o empate. Infelizmente, o filme escolheu não tirar proveito desses atos. 5. Doa, vivo ou morto? Dizemos-lhe claramente, Doa, vivo ou morto, é um dos filmes mais impressionantes jamais realizados. Isso não é surpreendente, sabendo que os desenvolvedores do jogo do qual ele é tirado dão mais importância às animações dos combatentes do que a tudo o resto. Passar essa extravagância em grande tela sem atenuar sua natureza brilhante era um apelo arriscado, ainda mais óbvio em um filme. O filme de longa degrada seu elenco, em particular as atrizes, reduzidas a pedaços de carne em biquíni. Cada movimento é concebido para agradar os instintos de adolescente, notando quando eles lutam ajustando o apoio da boca, sem nunca revelar qualquer comprometimento. Para muitos, isso é visto como uma mistura de e puritanismo, uma característica clássica da série B dos anos 2000 para os amantes de blockbusters. No papel, o filme parecia pronto para ser um divertimento anárquico, mas ele se torna um insulto para os fãs do jogo. 3. Super Mario Bros. O filme. E não, esse bom velho Mario não está na primeira posição deste top. A adaptação considerada como impossível por causa de seu elenco em carne e osso se revela ao mesmo tempo improvável e impossível. É um exemplo concreto de o que pode ser tirado de pior de uma saga fértil e culta, quase uma lição. A mascote do gigante japonês do jogo de vídeo provocou o interesse de Hollywood, que decidiu fazer um filme para se beneficiar. No entanto, os produtores e diretores, aparentemente estranhos ao jogo, revelam um resultado muito pouco satisfatório. Para as pessoas que viram o filme, se torna óbvio que Super Mario Bros., o filme, não respeita nem a licença Nintendo, nem os espectadores. O resultado é um amontoado de piadas forçadas e uma trilha sonora exagerada, provocando sorrisos forçados. Os atores fazem o seu melhor para manter a ilusão. Isso se torna quase tocante, vendo o desespero geral em torno deles. No fim, Super Mario Bros., o filme, é uma adaptação semelhante a uma ironia para um filme centrado em encanadores. Felizmente, o filme de animação da Illumination chegou para levantar a barra. 3. Street Fighter, a última batalha. No começo dos anos 90, as empresas de jogos de vídeo, conhecendo uma crescente popularidade, procuram explorar suas franquias no cinema. Em 1994, a Capcom, a sociedade japonesa, lançou seu jogo clássico, Street Fighter. Convencidos de ter uma granada, eles investem massivamente com um orçamento de 35 milhões de dólares em coprodução com os Estados Unidos. Ele se une rapidamente com Jean-Claude Van Damme, ator do cinema de ação, e Raul Juliá, para se tornar o famoso ditador Bison. O diretor novato Steven E. de Souza teve dificuldades durante a produção do filme. O calendário imposto pela Capcom era apertado,
Van Damme era mesmo dependente da droga, tornando o filme complicado. Além disso, Raul Juliá sofreu de um câncer no estômago, o deixando exausto após as filmagens. Ele viria a falecer pouco tempo após as filmagens. Todos esses elementos não facilitaram o trabalho de uma equipe que deveria compor com um cenário inerte. O resultado na tela é decepcionante. Não somente a intriga principal não causa nenhum interesse, mas a maioria dos personagens não tem profundidade. Os figurinos um pouco ridículos e a música absurda, esse filme é visto como um naufrágio. Street Fighter, A Última Batalha, não é nem um filme da série Z que pode ser apreciado por seu aspecto cômico. É sobretudo um filme inofensivo, terrivelmente confuso por sua ausência de ritmo. Pior ainda, nenhum combate consegue dinamizar o filme, o que é o elemento central do jogo. Vamos ficar com as adaptações de jogos de luta. 2. Mortal Kombat. A primeira adaptação de Mortal Kombat, por Paul W.S. Anderson, apesar de ser considerada um trash por alguns e defendida por outros, possuía seu charme singular, seja em suas escolhas de encenação de suas coreografias ou mesmo de sua trilha sonora atraente. Infelizmente, a seguinte Mortal Kombat, Destruição Final, não conseguiu conservar nenhuma dessas qualidades. Mesmo os jogos menos bem-sucedidos da saga parecem mais significativos em comparação. Os personagens sobreviventes vagam por horas em cenários genéricos com diálogos de baixa qualidade e combates mal orquestrados. Mesmo o famoso riso de Christopher Lambert não é suficiente para manter o interesse. Felizmente, ainda resta o ponto culminante memorável do filme, responsável, provavelmente, pela desconfiança com os efeitos especiais digitais em toda uma geração. Um monumento da série Z, com performances de outra dimensão. Acrobacias no trampolim e, é claro, efeitos especiais digitais que garantiram um lugar no inferno para seus criadores. 1. O Despertar do Mal. Para completar, descobre-se que a versão exibida era uma versão de trabalho que passou com sucesso em um teste público, tornando Destruição Final uma das pegadinhas mais lendárias e despretensiosas de Hollywood. Em um orfanato, experimentos estranhos são feitos em cerca de 20 crianças. Um deles, interpretado por Christian Slater, consegue escapar e desaparece na natureza. 20 anos depois, vemos o personagem trabalhando como investigador do sobrenatural independente, enquanto ele traz uma estranha relíquia da América do Sul. Mas o filme não tem nada a ver com o material de base. O maior problema é que tudo forma um filme sem cabeça e que uma massa impressionante de questões fica suspensa. E para encerrar tudo, a narrativa é, muitas vezes, incompreensível. Para os raros espectadores que viram o filme, o que se comenta bastante é que eles raramente conheceram um roteiro tão básico e tão confuso. E além disso, parece que o diretor é consciente disso, pois após uma meia hora de erros escritos, ele nos entrega um filme de ação e tiros que dura uma boa hora, com uma direção onde apenas o Uwe Boll tem um segredo. E para vocês, qual é a pior adaptação de jogos de vídeo que o cinema tem? Diga-nos nos comentários e nos vemos para novos vídeos no Adoro Cinema.